Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Um Inimigo do Povo, baseado na obra de Henrik Ibsen, de Javi Rey, publicação da QS Comics, material que tem um ótimo acabamento gráfico, a edição tá bem bonita, conta com capa dura, esta é a guarda da publicação, ela que conta com papel couché colorido, são 148 páginas, ao preço de R$ 116, dá para você achar com desconto, o link está na descrição deste vídeo. Nós temos aqui a adaptação em quadrinhos de uma obra literária muito famosa, e o Javi Rey, ele consegue ser muito competente em relação à transposição, desse livro para os quadrinhos, seja no aspecto narrativo, seja através da sua arte, que ainda num primeiro momento não chame muito atenção, tem uma narrativa realmente muito interessante, traz bastante expressividade para os personagens também. Nessa história nós somos apresentados a uma pequena ilha, um vilarejo que não tinha lá muita prosperidade, mas foi através das ideias de dois irmãos, do Thomas Stockman, que acabou se tornando o médico dessa ilha, e do seu irmão, o Peter, que basicamente é o prefeito, Eles tiveram a ideia de criar um balneário de águas termais, o que trouxe muita prosperidade para esse vilarejo, investimentos financeiros, muitos turistas gastando, e esse empreendimento ficou conhecido como a Baleia Feliz. E aqui eu já vou mostrando o trabalho artístico do Javi Rey, que, como eu disse, é muito competente, as cores são muito bonitas, Conseguem trazer esse clima praieiro, de ilha paradisíaca, do verão, cores quentes. Aqui, ó, como fosse um folheto, apresentando aí todo esse empreendimento que trouxe realmente muito dinheiro, empregos para quem mora neste vilarejo. Vou mostrar aqui um pouquinho mais dos navios que chegam, ficou realmente um lugar turístico muito procurado. Acontece que o Thomas Stockman, um homem muito correto, esse médico, ele acaba descobrindo que as águas termais, por conta da infraestrutura que foi elaborada lá no início, dessa ideia, desse grande empreendimento, essa água ela está contaminada, fazendo com que não só a população dessa ilha, mas os turistas, eles corram risco de saúde. E a partir dessa descoberta, quando ele tenta conversar com o irmão, explicando todas as implicações negativas de ter águas termais contaminadas, o quanto isso poderia sujar a imagem da Baleia Feliz e todo o turismo que traz dinheiro para essa vila, que o irmão se torna totalmente irredutível com relação à propagação, dessa notícia de que realmente as águas estão contaminadas. Porque, na verdade, ele, como todo político que a gente conhece, não só no Brasil, mas em boa parte, se não na maior parte do mundo, na verdade, pensa somente nos seus interesses, na sua reeleição, na sua imagem e o resto da população que se exploda. Só que, o Thomas Stockman, ele vai ter a ajuda do jornal da cidade, que é a Voz do Povo, e também do líder comunitário, sabe, aquele presidente da associação. Ele fala, inclusive, que está do lado do Thomas, que eles vão fazer essa revelação dentro do jornal A Voz do Povo para alcançar o maior número de pessoas. E o Thomas, que é o médico dessa vila, dessa ilha paradisíaca, ele sabe que o próprio emprego dele está em risco. Ele que em anos antes viveu numa vida de poucos recursos, e ele tem esposa, uma filha que é professora, bem idealista inclusive, um filho pequeno, então ele realmente precisa pesar esse aspecto pessoal e familiar com relação a essa decisão de revelar para toda a população dessa ilha
que as águas estão contaminadas, que vão precisar entrar em obras, né? E batendo de frente com o seu irmão, que é um poderoso político, tem ali a sua influência, começa a querer se engajar, inclusive, na alta sociedade, com políticos de outras regiões e tudo mais. A história, ela vai ter uma reviravolta muito interessante a partir do momento que a gente percebe como funciona a política. Não é algo que você não sabe, pelo contrário, a gente vê isso sendo noticiado dia a dia, principalmente aqui no Brasil. O quanto os políticos não ligam para a população, o quanto que eles estão pensando somente nos seus ganhos próprios, em ajudar a sua família, os seus amigos políticos, as várias e várias trocas de favores. E isso realmente, galera, traz à tona, né, aquela sensação de indignação e de uma certa impotência. O que você vai fazer, né, praticamente isolado diante de poderosos políticos, e no caso aqui, né, o irmão Thomas. Então tem, além disso, um problema familiar. Eu realmente não posso falar nada muito além disso, porque senão eu vou estar simplesmente contando toda a história para vocês. Mas a sensação de indignação realmente é muito forte, e eu diria que espelha de uma forma muito fidedigna o que a gente vivencia em relação à política aqui no Brasil, essa política podre, essa política nefasta, esses privilégios, né? A forma de você comprar o silêncio ou comprar a colaboração, a ajuda das pessoas. Isso traz realmente aquela sensação negativa, apesar, né, de que no final talvez ainda reste um fio de esperança. A gente não pode desistir, não pode deixar o poder, né, da forma que ele está estabelecido na mão desses poderosos políticos que decidem a nossa vida, fazem o que bem entendem, né? Enquanto a população está na miséria, eles estão lá com os seus privilégios, comendo camarão, lagosta, caviar e tudo do que é bom e melhor. Então, galera, nós temos aqui realmente um trabalho de muita qualidade, uma história que traz um bom trabalho artístico, com cores realmente vibrantes para dentro da história, tem discursos muito interessantes. Eu acho que só num determinado momento aqui, que o Thomas, ele acabou meio que se perdendo e tal, eu achei que não ficou tão bacana a parte do discurso dele, mas de maneira geral é uma história que funciona realmente muito bem, e é justamente por isso que eu dou a nota entre 9 e 9,5 para esta publicação aqui, Um Inimigo do Povo, uma grande adaptação da famosa obra literária do Henrik Ibsen. Eu já resenhei todas as publicações da QS Comics e posso atestar que realmente as publicações são bem acima da média. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido de alguma utilidade. Comentem aí o que vocês acharam desse material, se pretendem adquirir e tudo mais. Um abraço para todos vocês e fui!